Então, nós tínhamos deduzido, basicamente isso aqui é a equação de equilíbrio do elemento, o equilíbrio discretizado. Vê, cada termo desse aqui de K é uma dessas integrais, e como a expressão dessa segunda derivada são conhecidas explicitamente, são expressões simples, já que são polinômios lineares, isso aqui pode ser feito explicitamente e resolvido essa integral, de tal maneira que você vai ter essa expressão explícita aqui para a matriz de rigidez. Você vê que claramente essa matriz ela é simétrica, como é uma regra nesse tipo de elementos finitos. Essa matriz ela é simétrica e também singular, embora não seja visível aqui a singularidade dela, mas ela é singular. Então, deduzimos. O que nós vamos fazer agora vai ser uma segunda dedução, algo para vocês terem uma visão de dois lados diferentes. O teorema de Castiliano ele digamos, nebuloso para você entender. É uma expressão que você acredita, que já foi provada, e usa, mas não há como enxergar o porquê que as coisas atingiram esse ponto aqui. Então, esse segundo método aqui de dedução, ele é mais visível, ele é mais fácil de enxergar, porque ele é baseado em equilíbrio e conceitos que a gente consegue visualizar melhor. Então, uma primeira coisa que se faz é pegar aqui o elemento, está aqui o seu diagrama de corpo livre, com os esforços aplicados, e fazemos um corte numa seção arbitrária, numa coordenada x barra, e o diagrama de corpo livre aqui. Então, dessa extremidade, você tem o nó 1, com os dois esforços nodais aqui, e aqui a seção interna, que tem o deslocamento transversal, e nós temos o deslocamento exatamente nessa seção arbitrária, então isso aqui é a função de deslocamento transversal. Nós vamos ter aqui também o esforço cortante, o ângulo de rotação e o esforço de momento fletor nessa seção arbitrária aqui, o mz. Então nós podemos representar o equilíbrio desse lado esquerdo aqui, o equilíbrio de momento, se nós fazemos o equilíbrio de momento em relação a essa seção de corte, nós temos que o esforço mz mais o esforço nodal M1 menos esse P1 vezes x barra igual a zero. Então, vai tirar essa relação entre esse esforço de momento com os esforços nodais. Então, aqui nós estamos, até certo ponto, considerando que esses esforços fossem conhecidos, o que de fato não é verdade, mas eles são no contorno do elemento, e isso aqui é o esforço interno. Então, nós temos uma relação entre esforço interno e forças no contorno do elemento. Bom, podemos usar isso aqui na equação diferencial da curva elástica, aquela lá de segunda ordem, que relaciona o deslocamento transversal com o esforço. Nós trazemos o esforço para cá, em termos desses dois valores nodais aqui, e fazemos as integrações. A primeira, que vai aparecer o θ, e a segunda, que é o próprio deslocamento. Então, integrando esse polinômio linear aqui, então x2 sobre 2, e x3 sobre 3. Aqui surgem essas duas novas constantes de integração. Na verdade, aqui é como se fosse uma mistura de coisas. Porque, de fato, você tem o polinômio cúbico, como deveria ser, lembra? O deslocamento transversal do elemento é um polinômio cúbico. Você tem um polinômio cúbico aqui em termos de 4 constantes, sendo que 2 delas têm significado físico, que são esses dois esforços nodais aqui, e 2 são essas constantes novas, que não têm um significado físico aparente. De qualquer forma, são 4 constantes. Nós vamos querer identificar a mesma coisa que nós já obtivemos antes pelo primeiro teorema de Castiliano, a relação entre esforços nodais e deslocamentos nodais. Isso vai ser feito aqui de uma maneira diferente. O primeiro passo é considerar que a gente tenha um problema de deslocamento prescrito. Digamos que nós temos aqui um caso em que nós aplicássemos nesse nó aqui um deslocamento que valesse 1, um deslocamento transversal de valor 1, mantendo o deslocamento aqui
no valor 0 e mantendo a rotação θ1 e θ2 igual a 0 também, tá certo? Nós temos uma viga e nós podemos aplicar deslocamentos prescritos nela. Nós aplicamos os quatro valores bem identificados. O V1 igual a 1 e os demais 3 valores nodais iguais a 0. Então, eu estou obrigando essa viga a assumir uma certa configuração. Vamos ver o que acontece quando a gente aplica essas condições naquela curva elástica que nós tivemos aqui, que é essa curva aqui. Então, se a gente pega, por exemplo, essa segunda condição, que a primeira derivada, aqui no nó1, seja 0. Então, nós pegamos aqui a primeira derivada, em x igual a 0, vai significar C1 igual a 0. Não é isso? Se eu colocar x igual a 0 aqui, vai dar C1 igual a 0. Então, eu obtenho uma dessas 4 constantes aqui. Para essa situação em que eu tenho deslocamentos prescritos, sendo que um deles é unitário e os outros nulos. Outra condição, a rotação, a derivada no nó 2, também nula. Então, se eu colocar aqui x igual a L, eu devo obter 0. Mas, para x igual a L, eu vou ter aqui, já que esse C1 é 0, eu passo a ter uma relação entre o P1 e o M1. Eu posso escrever um em termos do outro. Então, por exemplo, escrever o M1 em termos do P1, que é essa relação aqui. Então, até esse momento, se eu levar essas duas expressões para a curva elástica, eu já vi que o C1 é 0, e eu tenho que o M1 está escrito agora em termos de P1. Então, ficou resultando apenas duas constantes, que é o P1 e o C2, que é essa expressão aqui. Essa aqui é a curva elástica até esse momento. Agora, continuamos com as outras duas condições, que é esses deslocamentos V1 e V2 prescrito. Então, a gente aplica aqui a condição de que V em x igual a 0 vale 1. Então, se eu colocar aqui EI vezes V0, que é igual a 1, se isso aqui é 0, 0 fica igual a C2. Então, fica C2 igual a EI. Então, eu já tenho mais uma das constantes. E agora, se a gente aplicar a condição de que V em L é igual a 0. Então, eu coloquei I, aqui seria V de L. Então, isso aqui sendo 0, igual P1 vezes L ao cubo sobre 6, menos P1 L ao cubo sobre 4, somando esses dois termos vai dar esse L3 sobre 12, mais C2. Só que C2 a gente já tinha obtido aqui, que é igual a I. Em suma, aqui eu estou resolvendo um sistema de 4 equações de 4 incógnitas, e com essa última aqui eu descubro que P1 é igual a isso aqui. Então eu já tenho as 4 constantes. P1, C2, se eu tenho o P1 eu trago para cá e vou ter o M1, e eu tenho o C1. Então essas 4 constantes aqui do polinômio. Agora, vamos pegar outra equação que é também já bem conhecida nossa. São equações globais de equilíbrio do elemento. Somatório de forças em Y vai dar P1 mais P2 igual a 0. E se eu fizer o somatório de momento em relação ao nó1, por exemplo, eu vou ter essa equação de equilíbrio de momentos aqui, que envolve M1, M2 e P1. Aliás, então aqui eu fiz o somatório de momentos em relação ao nó2. O que aconteceu? Com essas 4 equações aqui, quer dizer, com aquele problema de deslocamento unitário no nó1 que nós acabamos de resolver, nós encontramos, por exemplo, que P1 é igual a isso, dado em termos do material e a geometria. Agora, dessa equação de equilíbrio, eu tenho que o P2 tem que ser igual a menos P1. Então, o P1 é isso aqui, significa que o P2 é menos P1. Então, o P2 é igual a isso. Mesma coisa, se eu tenho aqui a expressão do M1, então eu tenho a expressão do M1 e a expressão do P1, daqui eu vou encontrar uma expressão para o M2, que é isso. Então, eu tenho... O que são essas 6 relações aqui? São as expressões que vão me dar a curva elástica associada a esse caso 1.
de deslocamento unitário no nó 1. Agora, antes de continuar, isso aqui tem uma maneira interessante de ser enxergada, essas expressões aqui. Principalmente esses 4 valores aqui de esforço. O que significa esses 4 valores? Basicamente é o seguinte, dado um elemento que tem um tal material e uma tal geometria, esses 4 forças aqui são aquelas que você precisa aplicar nos nós para obter um campo de deslocamento que seja isso aqui. Isto é, que tem deslocamento e rotação nula aqui e deslocamento igual a 1 aqui no nó 1. Então a curva vai ficar assim, correto? Isso aqui é o carregamento necessário para gerar esses deslocamentos nodais aqui. Bom, visto isso, a gente faz agora outros casos. De fato, nós trabalhamos nesse caso 1 aqui, em que apenas o deslocamento V1 era igual a 1. Isso gerou esses 4 esforços aqui. Ou ao contrário, esses 4 esforços geram esse conjunto de deslocamentos nodais. Esse procedimento que nós fizemos acima pode ser repetido para um segundo conjunto de deslocamento unitário. Isto é, em que você aplica uma rotação de 1 radiano no nó 1, porém mantendo zero os outros 3 valores nodais, que é esse caso aqui. Para gerar isso aqui, você precisa aplicar esses esforços aqui. Você tem um terceiro caso, em que você vai aplicar apenas uma rotação θ do nó 2, e os outros deslocamentos nulos, então provocado por esses esforços. E se você aplicar agora um quarto caso, em que apenas o V2 seja unitário, esse conjunto de deslocamento vai ser gerado por esse conjunto de esforços aqui. Okay? Então, eu não vou gastar tempo aqui deduzindo de um por um esses outros 3 casos. São bem análogos a esse primeiro que a gente deduziu. Okay? Então, tendo isso, nós vamos partir aqui para a nossa dedução. O que nós queremos? Encontrar essa relação aqui. Nós sabemos que nós queremos uma relação linear entre esses 4 parâmetros e esses 4 parâmetros aqui. Se essa relação é linear, ela tem que ter esse formato aqui. Se você tiver os esforços aqui da parte explícita. Então, uma relação linear mais geral que tem é essa. Então, nós queremos descobrir as expressões para cada um desses casos aqui, em termos do modo de elasticidade, do comprimento do elemento e da seção transversal. Como é que isso vai ser feito? Aplicando nessa relação cada um desses 4 casos. Então, imagine o seguinte, se eu aplicar o primeiro caso de deslocamento aqui, então eu terei que esse vetor vale 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0 multiplicado por essa matriz vai ser exatamente a primeira coluna, que é o que está aqui. Né? Então, de fato, o que eu tenho agora para o primeiro caso é que esse vetor, que é a primeira coluna, é igual aos esforços que você precisa aplicar ali. E quais são esses esforços? Bom, são esses. Perceberam? Esses esforços são exatamente esses aqui, para o primeiro caso, que já tinha sido deduzido. Quer dizer, aplicando isso, você obtém isso. Então, nesse sistema algébrico, você aplica isso e você vai obter isso aqui. Mas que, na realidade, isso aqui vezes a matriz é a própria coluna da matriz. Então, o que você chegou aqui? Nessa igualdade, de que a primeira coluna, na verdade, é isso aqui. Perceberam? Acabamos de descobrir como que tem que ser a primeira coluna dessa matriz aqui. Tem que ser isso aqui. Podemos repetir. Vamos aplicar o segundo caso aqui. Então, vai ser 0, 1, 0, 0. Então, 0, 1, 0, 0. Então, esse 1 ataca essa coluna. Então, significa que esse produto vai ser simplesmente a segunda coluna. Só que o lado direito, os esforços, são o quê? São esses valores aqui, essas expressões aqui. Então, chegamos a identificação que a segunda coluna da matriz tem que ser isso aqui. Isso aqui é interessante, porque dá para vocês uma outra visão também do que significa
cada um dos termos da matriz de rigidez, de qualquer espécie que seja, de qualquer formulação que tenha. A matriz de rigidez, isso é uma outra coisa que é um conhecimento colateral que vocês vão ver agora. Presta atenção, o que é isso aqui, por exemplo. O que é o K12? Qual o significado físico do K12? Bom, primeiro eu falei, e vocês acreditaram, que isso aí representa rigidez. Mas outra maneira de ver é o seguinte, esse aí é o valor da força que você tem que aplicar no nó 1 para ter uma rotação que seja unitária naquele nó. Tá? Isso aqui, tá aqui, olha, tá aqui, ó. K12 é o valor exatamente da força que você tem que aplicar no nó 2, para obter uma rotação unitária no nó 2, no nó 1. Certo? Então, isso aqui, digamos, com o caso 1 e 2, nós obtivemos as duas colunas, no caso 3 vai obter a terceira coluna, e depois o caso 4, a quarta coluna. Juntando tudo, nós vamos ter, claro, olha só, isso aqui é a primeira coluna, exatamente isso. Aqui está a segunda coluna, que é esse bloco, terceira coluna, quarta coluna, está aqui. Isso automaticamente compõe a matriz de rigidez completa do elemento. Foi uma outra maneira de deduzir essa matriz do elemento, chamado método de equilíbrio, método da rigidez. Tá certo?